Atlético Paranaense quer levar jogador do Flamengo e Michael realmente deve deixar o Flamengo após o Mundial de Clubes. João Félix recusa vir jogar no Flamengo. Isso e outras notícias agora aqui no canal Flamenguista. Já deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação. Vamos para as notícias, informações do Clube de Regatas do Flamengo. Nação Rubro-Negra. O Atlético Paranaense, que atualmente joga a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, tem interesse na contratação do zagueiro Pablo. Ele que pertence ao Flamengo, mas está encostado, ou seja, ele treina também separadamente do elenco profissional do clube. Ele não treina sequer nem com o time das categorias de base. Quando o Flamengo treina de manhã, ele treina à tarde, e quando o Flamengo treina à tarde, ele treina pela manhã. O Atlético Paranaense está encontrando uma barreira nesse momento, que é o alto salário do jogador. Ele que recebe cerca de R$700 mil mensais e não joga, não é relacionado. Ninguém nem lembra, tem gente que nem lembra mais que o Pablo é jogador do Flamengo. O Flamengo que na época pagou 2 milhões de euros ao Lokomotiv de Moscou, mas o jogador nunca se firmou. Atualmente ele não fez nenhum gol vestindo a camisa do Flamengo e participou de 51 jogos em 3 anos de contrato que ele tem com o Flamengo. Nação Rubro-Negra, se eu sou o Flamengo, eu empresto. Por quê? O Atlético Paranaense estuda fazer duas propostas. A primeira é que o Pablo vá jogar lá no time do Paraná e reduza o seu salário, porque o Atlético entende que nesse momento, como ele está jogando a Série B, ele perdeu parte de suas receitas. Então o salário do Pablo é muito alto para um jogador que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E a segunda opção é que o Flamengo e o Atlético entrem em um acordo e cada um pague uma parte do salário, mais especificamente 50%. O Atlético paga 50% e o Flamengo paga o resto dos 50%. Se eu sou o Flamengo, eu empresto ele nessa modalidade. Por quê? Primeiro, ele não vai querer reduzir o salário para jogar no Atlético, até porque ele tem até dezembro para receber R$700 mil mensais do Flamengo. E ele tá certo, errado é quem contratou, né? Nesse caso, o Flamengo pagaria aí 50% do salário do jogador e o Atlético pagaria os outros 50%. Isso serviria até mesmo para dar um alívio na folha salarial do Flamengo. Então, essa é a proposta. O Atlético estuda a contratação do zagueiro Pablo do Flamengo. E nação, o GE soltou a notícia que realmente Michael deve deixar o Flamengo logo após o Mundial de Clubes. Por quê? Vai ter uma janela de transferências agora antes do Mundial de Clubes. Mas essa janela é uma janela especial para os clubes que vão disputar o Mundial de Clubes. Mas o Flamengo entende que o Michael vai jogar o Mundial de Clubes, se necessário, é claro, né? E realmente deve entrar ali no segundo tempo, ou até mesmo começar, né? Algum jogo ou outro. Logo após acabar o Mundial de Clubes, o Flamengo deseja negociar o jogador, até mesmo para aliviar sua folha salarial, porque o Michael recebe mais de R$1.200.000 mensais para um jogador que é reserva e não entrega o que se espera dele. Então realmente o Flamengo não vai dificultar nem um pouco a saída do jogador, entende? Então o Michael está praticamente de malas prontas, após o Mundial de Clube ele deve deixar a equipe do Flamengo. E ontem saiu a notícia lá da TNT Argentina, é que o Flamengo tem interesse na contratação de Ezequiel Barco. Ele que é um ponta que atualmente joga na equipe do Spartak Moscou, da Rússia. Na minha opinião, ele é um jogador muito bom. Ele é um jogador jovem, que tem apenas 26 anos. E que em 2017, jogou contra o Flamengo pelo Independiente da Argentina, quando foi ainda a última vez que o Flamengo disputou uma Copa Sul-Americana. Já faz tempo, hein? A última vez que o Flamengo disputou uma Copa Sul-Americana foi em 2017 e o Ezequiel Barcos estava em campo pelo Independiente. Depois ele foi vendido para o Atlanta United dos Estados Unidos, inclusive lá jogou com um jogador que atualmente joga no Flamengo, que é o Luiz Araújo. Teve alguns problemas lá, pessoais, foi emprestado ao River Plate, depois o River Plate comprou o Ezequiel Barcos e agora, não muito longe, num passado não tão longe, num passado recente, vendeu para o Spartak Moscou. Mas como a gente sabe, existe uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, no qual a FIFA proibiu esses times desses dois países de disputarem competições europeias, ou seja, Champions League, Conference League e Liga Europa. Eles só podem disputar o seu campeonato local, ou seja, o Spartak Moscou só disputa somente o campeonato russo e a Copa da Rússia. E ele é um jogador jovem, tem ambições na carreira e para o Flamengo seria uma boa, porque saindo o Michael, o Flamengo já encaixa um outro jogador que, na minha opinião, tem até mais nível para jogar no Flamengo do que o próprio Michael. Só que o Spartak Moscou pagou 15 milhões de euros na contratação
do Ezequiel Barco. Agora resta saber se o Flamengo vai querer soltar o escorpião do bolso e desembolsar essa quantia, ou uma quantia até maior, dependendo de quanto o time russo vai querer para liberar o jogador para o Flamengo. E nação rubro-negra, o Vene Casagrande trouxe a informação que nesta noite José Boto fez uma chamada de vídeo com o João Félix e o empresário do João Félix, no qual ele teria feito aí uma proposta, digamos assim, demonstrado interesse na contratação do jogador, só que o jogador, juntamente com o seu empresário, agradeceram o interesse do Flamengo na sua contratação, mas deram uma negativa a José Boto, porque eles disseram naquele momento que eles preferem ouvir outras propostas, mais especificamente da Europa, no qual o João Félix joga, né? Ele que é um jogador português, ele estava ou está emprestado ao Milan nesse momento, porém, acabando agora a temporada europeia 2025/2024, ele vai ser devolvido ao Chelsea, que é o time a qual ele pertence nesse momento, e o Chelsea provavelmente vai procurar um novo clube para emprestá-lo, ou quem sabe até mesmo vendê-lo. Então, João Félix está descartado para jogar no Flamengo, pelo menos nesse momento. É isso, nação rubro-negra. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Mais uma vez eu quero pedir a você que se inscreva aqui nesse canal, dê o like no vídeo e ative o sininho de notificação. Valeu, falou e saudações rubro-negras.